Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano, agora na parte de calorimetria, em específico analisando a transmissão de calor. Dessa vez nós viemos analisar alguns casos onde nós podemos observar fenômenos, bem como podemos analisar como que utilizamos certos aparelhos de uma forma mais inteligente, de uma forma mais apropriada ao entender melhor a transmissão de calor. O primeiro exemplo que a gente vai analisar é como é o fenômeno da formação de ventos e de brisas, principalmente nas costas, devido às transmissões de calor. É importante analisar, é importante entender que a transmissão o movimento do ar, assim como a formação de brisas e de correntes de ar, eles são devido a fatores muito complexos. Porém, um dos fatores mais importantes que influencia na formação de ventos e de brisa marítima é através da transmissão de calor, principalmente da convecção. Mas para isso a gente vai ter que analisar alguns pontos importantes. Primeiro, durante o dia, o Sol vai estar banhando toda essa região da costa com uma irradiação que nós já vimos, que tem vários tipos de irradiações, inclusive as irradiações que a gente não enxerga, por exemplo, o infravermelho, que conduz melhor o calor, que transmite melhor o calor para as substâncias. Mas esse tipo de irradiação vai interagir fracamente com o ar atmosférico, ou seja, o Sol não vai diretamente ser responsável pelo maior aumento da temperatura do ar. O Sol não vai aumentar a temperatura do ar diretamente. O Sol, em primeiro momento, a irradiação que ele libera vai aumentar a temperatura da areia, tá? Vai aumentar bastante a temperatura da areia, vai aumentar um pouco a temperatura da água, ele interage tanto bem com a areia quanto com a água, porém, no caso da água, ela tem um calor específico menor, isso é uma propriedade que a gente vai ver mais para frente, mas que está principalmente relacionado ao quanto de temperatura uma determinada substância aumenta quando ela recebe uma quantidade de calor. Aqui, basicamente, a areia e a água recebem a mesma quantidade de calor. Porém, a areia tem uma capacidade de aumentar muito mais a sua temperatura do que a água. Isso faz com que, durante o dia, essa região fique com uma temperatura mais alta. E aí sim, por contato, a areia por contato com esse ar nessa região vizinha, na região que está sobre a areia, ela consiga aquecer o ar, ou seja, vai ter um outro fluxo de calor da areia para o ar, ela vai aquecer esse ar e, por convecção, esse ar vai ascender, ou seja, ele vai começar a subir. Isso vai fazer com que esse ar que está em menor temperatura, em contato com a água, venha a ocupar esse espaço, fazendo a formação de uma brisa que sopra do mar para dentro do continente. Tá? Essa outra brisa aqui, que no caso é vertical para cima, se chama corrente de convecção. Ela já tem esse nome exatamente porque ela está relacionada a outro tipo de transmissão de calor de convecção, ou seja, do ar quente subindo em relação ao ar em volta, e, consequentemente, produzindo uma brisa que vem do mar para dentro do continente. Aí a gente vai analisar o que vai acontecer quando anoitece. Tá? O principal entender aqui, a grande diferença que você tem que entender aqui é que, ao anoitecer, não há um aquecimento da água, porque vai haver uma inversão, mas não há um aquecimento da água. O que acontece é que uma dessas propriedades que a água tem de não aumentar drasticamente a sua temperatura, também faz com que ela não abaixe drasticamente a sua temperatura quando esfrie. Ou seja, ela mantém uma temperatura aqui mediana, enquanto a areia, pelo mesmo motivo que faz com que ela aumente a sua temperatura drasticamente, faz com que ela diminua a sua temperatura drasticamente durante a noite. Ou seja, durante a noite a areia vai estar uma temperatura muito mais baixa do que a da água. Isso vai fazer o efeito inverso. O ar na vizinhança da água vai estar com uma temperatura um pouco maior, o que vai fazer com que ele faça esse movimento de ascensão, ele suba e, por consequência, o ar que está sobre a areia, que agora vai estar mais frio, comece a soprar para dentro do mar, ou seja, a soprar para dentro do oceano. Então, de uma forma geral, você vai ter que analisar que, durante o dia, você vai perceber uma maior incidência de vento para dentro do continente e, durante a noite, você tem uma maior incidência de vento para fora, para dentro do mar. Tá? Só que é importante saber relacionar isso com o efeito da convecção através desse esquema, que também vai estar relacionado com muitas formações, tanto de correntes de ar, correntes marítimas, correntes de vento, mas por enquanto o básico que você precisa entender é esse tipo de processo, ok? Bom, agora a gente vai ver o que o efeito de convecção também tem a ver e está relacionado com a melhor instalação, o melhor uso de aparelhos de ar-condicionado.
Tá? Isso porque a gente sabe que num país tropical como o Brasil a gente tem uma grande utilização de aparelhos de ar-condicionado, principalmente na época do verão, porém a instalação desse aparelho muitas vezes é mal feita. Isso porque há um uso comum de utilização desse ar-condicionado embaixo da janela do seu quarto. Por exemplo, aqui a situação, eu fiz uma situação aqui de um quarto, mas pode ser em qualquer ambiente. O principal aqui é que a gente tem dois tipos de instalações que a gente vai analisar. Uma embaixo, né, ou seja, numa parte baixa da parede, e numa parte alta. Tá? A gente vai comparativamente imaginar que a gente estaria ligando um e depois o outro. Inicialmente ligando esse daqui de baixo, por que isso é uma instalação, uma má escolha de instalação? Porque nós sabemos que o ar frio ele tende a descer e o ar quente tende a subir. E nós também sabemos que o ar-condicionado é um aparelho que tem a capacidade de absorver o ar que está na vizinhança dele e devolver um ar de uma forma mais gelada, ou seja, ele vai absorver esse ar e ele vai esfriar, dentre outros processos que ele vai fazer com o ar. Mas, principalmente, ele vai depender de estar em contato com esse ar para que ele possa absorver esse ar. E como o ar quente não vai espontaneamente descer, o que vai acontecer é que depois de um tempo, toda essa região aqui vai estar repleta de ar frio, porém, essa região de cima vai estar de ar quente e não vai haver uma troca espontânea desse tipo de ar. Ou seja, vai continuamente ficar a parte de baixo como uma camada de ar frio, e enquanto a parte de cima do quarto vai ficar uma camada de ar quente sem haver uma troca. Agora a gente vai ver o que aconteceria, como seria melhor se a gente invertesse isso. Bom, agora se a gente utilizasse essa outra configuração, onde instalássemos o aparelho de ar-condicionado, utilizássemos o ar-condicionado aqui na parte de cima, a gente ia fazer o bom uso da convecção ao nosso favor. Ou seja, essa é uma escolha muito melhor. Isso porque, ao absorver ar e expelir ar frio, o ar-condicionado ia jogar esse ar toda essa região aqui de cima, mas esse ar, por natureza, devido à convecção, ele ia descer. Tá? Enquanto esse ar quente daqui de baixo, ou seja, um ar que está numa temperatura maior do que esse ar, ele por convecção vai tender a subir e, consequentemente, ele vai ficar na linha aqui do ar-condicionado para que esse ar-condicionado possa puxar esse ar quente e resfriá-lo, fazendo esse efeito constante, cíclico, e ele rapidamente, muito mais rapidamente, ele vai conseguir esfriar totalmente todo o ambiente em comparação à instalação anterior. Então é por isso que é muito importante utilizar aparelhos de resfriamento na parte de cima e, pelos mesmos motivos, só que de forma inversa, utilizar aparelhos de aquecimento, que são o que é mais utilizado em locais frios, na parte de baixo, ok? Uma outra utilização, você vai ver a convecção sendo utilizada de várias formas que envolvam esse tipo de movimento, mas é importante saber analisar qual é a relação dela com a utilização de certos aparelhos. Bom, agora por último a gente vai falar de um tipo a utilização de garrafas térmicas, de recipientes térmicos, que é uma invenção bastante nova, mas que ela também utiliza o conhecimento nas formas de transmissão de calor para tentar proteger o conteúdo dela dessas transmissões de calor. Essa utilização de garrafa térmica pode ser tanto para guardar uma substância que esteja fria, que você queira manter ela fria, assim como guardar uma substância quente e que queira manter ela quente. Nesse exemplo daqui, a gente vai imaginar que ela está guardando alguma substância quente, como por exemplo um café ou um achocolatado quente, enfim, alguma coisa que você tenha dentro dessa garrafa que esteja uma temperatura bastante alta e que você queira manter essa temperatura o maior tempo possível. Bom, essa garrafa, aqui é uma seção transversal dessa garrafa, ou seja, se a gente cortasse essa garrafa de cima para baixo no meio e olhasse como que ela é por dentro, para a gente ver cada uma das camadas da garrafa, como é que funciona e como que cada uma vai ter uma função. A primeira delas que a gente pode falar é a tampa. Tá? Isso é muito comum, todo mundo sabe, quando você quer manter um determinado objeto, uma determinada substância aquecida e ela tende a lançar vapor, ou seja, perder calor transformando água em vapor e, consequentemente, por convecção, esse vapor de água vai tender a subir. Para evitar isso, a gente utiliza uma tampa, porque essa tampa aqui vai impedir que esse ar quente saia da garrafa térmica, ou seja, ele vai ficar circulando ali dentro, tecnicamente mantendo o calor ali dentro, sem perder essa energia através da convecção. Ainda assim, né, no caso, esse ar quente aqui que vai subir, que vai levar o calor do líquido para cima por convecção, vai encostar na tampa e, consequentemente, vai ter uma perda de calor. Mas, inicialmente, vamos imaginar que essa tampa seja isolante, ou seja, ela não permite a condução de calor para o meio externo. Ela é uma má condutora.
Bom, uma segunda forma de proteção que a gente vai ver aqui é a proteção contra a condução. Como a gente sabe, só de estar em contato, a substância vai perder calor para uma substância mais fria, se ela tiver uma temperatura maior do que essa segunda substância. No caso aqui, como a gente tem uma substância muito quente, por contato com a parede da garrafa, ela perderia inicialmente calor para a parede da garrafa e, consequentemente, para o ar em volta ou a superfície que ela estivesse em volta. Então, para impedir isso, a gente teria que impedir esse contato. Como é que isso é feito? São feitas duas camadas, tá, rígidas e separadas umas da outra sem contato. Obviamente vai ter que haver alguns pontos de contato, mas esses pontos de contato vão ser minimizados. Mas o importante é que essas placas vão estar na sua maior parte, na sua maior superfície, sem encostar uma com a outra. E aqui, essa região entre essas duas placas, ele retira a quantidade de ar que tem ali, ou seja, ele faz vácuo nessa região. Eu tiro a maior quantidade de ar possível, deixo basicamente em vácuo aquela região entre as duas placas, para que não haja contato, ou seja, por mais que essa substância perca calor para essa primeira placa, por essa placa não estar em contato com a segunda, ela não vai poder conduzir o calor. Obviamente, na parte de baixo, assim como na parte de cima, a gente já falou, vai ter essa perda de calor, mas a gente vai imaginar que tanto essa tampa como a material aqui embaixo é bastante isolante. E a última forma de calor que a gente sabe, a última forma de transmissão de calor que a gente precisa evitar é a irradiação, que simplesmente pelo corpo estar acima do 0 Kelvin, ele vai estar emitindo radiação, ou seja, esse corpo vai estar perdendo calor através da irradiação, que é a emissão de ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho. Como é que a gente faz para impedir que essa onda eletromagnética escape, ou seja, para que ela volte, para que ela não saia e sim volte para a substância? A gente faz a utilização de paredes metalizadas, paredes espelhadas, como por exemplo o papel laminado. Essas duas paredes aqui rígidas, elas são metalizadas, ou seja, elas são feitas de material bastante reflexivo, pois a irradiação se trata de uma onda eletromagnética e, assim como a luz, ela tem a capacidade de refletir em materiais como, por exemplo, o papel laminado, ou materiais metalizados como alumínio, bastante brilhosos. Então, vai haver duas camadas, você pode olhar dentro de toda a garrafa térmica, você vai perceber que ela é toda brilhosa por dentro, ela é toda laminada por dentro, isso para impedir a irradiação. Tanto que a irradiação nessa situação aqui da substância está mais aquecida e, no caso, ela joga a irradiação para o lado de fora, para o lado externo, para o ambiente, assim como se eu tivesse uma substância fria, como por exemplo uma bebida bastante fria, essa parede metalizada ia impedir que a irradiação entrasse, porque boa parte dessa irradiação consegue ultrapassar a tampa, consegue ultrapassar a maioria dos materiais. Porém, essa parede metalizada ela já serve para evitar refletir essa irradiação, seja de dentro para fora, como de fora para dentro, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.